Boa noite a todos. Boa noite a todos meus seguidores aí, as pessoas que estão aí conectadas aí com o meu Instagram todas essas semanas, essa live fantástica aí que toda semana estamos levando aí pra galera, né, com um tema aí de autoajuda, né, para ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos. Estamos vivendo um momento aí de pandemia, um momento de quarentena, onde as pessoas estão aí em casa, né, e buscando mais aprendizado, buscando ser uma pessoa melhor, né? Então essas lives aí para ajudar as pessoas. Tivemos aí acho que estamos na quarta live, né? Todas as quarta-feiras. As últimas que tivemos aí foi com o Marcelo, onde falou muito sobre física quântica, mecânica quântica, como reprogramar a sua mente, né? Enfim, foi fantástico essas 3 semanas. E hoje nós temos aqui um convidado ilustre, né? Uma pessoa aí que eu admiro muito, que há uns 4 a 5 anos atrás eu tive o prazer de fazer, né, de estar com ele, de participar de um treinamento com ele, né? Ele que é o presidente aí do Mastermind aqui no Brasil. Para quem não sabe quem é a Mastermind, ela é um instituto, né, do Napoleão Hill aqui no Brasil, onde você participa de treinamentos, são livros, né, para quem não conhece, né, Napoleão Hill é uma pessoa que estudou muito, né, as pessoas bem-sucedidas, e lançou um livro, um dos principais livros dele aí, né, um que eu gosto muito, inclusive é um livro que eu faço treinamento sobre ele, que é o Pensa, Enriqueça. Então esse livro é muito legal e hoje nós estamos aqui para falar de um outro tema, né? Para dar sequência nas últimas lives aí que nós viemos fazendo aí nas últimas 3 semanas, né? Nada mais fechar essa aí com esse livro fantástico, né? Para a gente falar um pouquinho desse livro espetacular, né, que é Mais Esperto que o Diabo. Por que eu escolhi esse livro? Porque tem tudo a ver com o que nós viemos estudando nessas últimas 3 semanas, né, de reprogramação de mente, e nada mais que um livro como esse, tá, para a gente fechar essa semana aí, né, de reprogramação. E nada mais melhor que, né, estamos aí com a gente o Jamil Albuquerque, essa pessoa espetacular, né, que eu já falei sobre ele, é um cara muito sábio. Há 5 anos atrás eu comecei a estudar muito sobre a mente, sobre o lado espiritual, sobre a mente, sobre cuidar melhor, né, a sua mentalidade. E a gente tive prazer de participar desse curso com o Jamil Albuquerque. Esse cara é maravilhoso, esse cara entende muito, muito sábio, né? E vocês vão ter o prazer de falar com ele aqui hoje, né? Muitas perguntas, prepare algumas perguntas aí que ele vai estar respondendo para vocês. Não perca, tá? Chame todo mundo aí, seus amigos, parentes, coloque todo mundo nessa live, que eu tenho certeza, tá, que essa live vai fazer a diferença da sua vida hoje, tá bom? Nós começamos ela, para quem não me conhece aí, eu vou me apresentar. Meu nome é Claudemir Rodrigues, e eu trabalho eu estou como empreendedor há 17 anos que eu trabalho como empreendedor. Eu era torneiro mecânico, né, e eu tinha um sonho de mudar de vida, e eu comecei a empreender há 17 anos atrás, e eu mudei um pouco, mudei a chave, né, mudei a minha mentalidade. Foi muito difícil para mudar isso, não é fácil, não é assim como piscar de olho, mas se você tá preparado, e no decorrer do tempo, eu demorei alguns anos para mudar minha mentalidade, porque nós somos criados aí de uma maneira, né, programado para uma coisa, e de repente no mundo do empreendedorismo você tem que mudar totalmente a tua mentalidade, né? Então isso demorou algum tempo para mim, mas hoje eu mudei completamente minha mente. Foi como se tivesse virado uma chave, tivesse feito um download, né? Tirado tudo que não prestava daqui dentro e colocado alguma coisa que prestasse, e foi isso que fez a diferença na minha vida e fez com que eu chegasse onde eu cheguei hoje, tá? Então, e hoje, né, eu quero, sem mais delongas, eu quero já chamar aqui o nosso convidado especial desse dia de hoje, tá? Não perca, esse cara, anotem tudo que essa pessoa vai falar, porque esse cara é espetacular, gente. O que esse cara vai entregar para vocês aqui hoje é algo que vai fazer a diferença. Ou seja, vai ser uma virada de chave na sua cabeça, tá? Vai ser um divisor de águas, tá bom? Então eu quero já chamar ele aqui. Quero que vocês me ajudem a receber ele aí, esse cara espetacular, que vai estar comentando, tá, sobre esse livro. Esse livro é muito polêmico, tá? Muitas pessoas entendem, né? Mais esperto que o diabo. Como assim, né? Para quem já leu esse livro, entende muito do que está sendo falado, né? Enfim, não vamos entrar em detalhes aqui, deixa que o Jamil vai estar respondendo para vocês. E temos várias perguntas aqui bem polêmicas, tá? São perguntas bem polêmicas que vai fazer com que você entenda melhor sobre como funciona a sua mente, como funciona todos os dois lados da sua vida, ok? Então vamos lá, deixa eu chamar ele aqui. Nós temos só uma horinha de live aí, né? Então deixa eu chamar ele aqui já,
para ele já entrar aqui com a gente e já dar o seu... Vamos lá, só um pouquinho. Vamos lá, já está conectando ele aqui. E esse cara vai estar com hoje aqui, gente, anotem tudo, tá? Não perca o que esse cara vai falar. Esse cara fez uma grande diferença na minha vida, tá? Esse cara fez uma grande diferença no aprendizado em um curso que eu fiz com ele em São Paulo. Foi uma imersão de uma semana quase, imersão com esse grande mestre aí, né? Que esse cara aí, esse professor nessa arte aí de mudança de mentalidade. Me ajuda aí a receber Jamil Albuquerque, com você, presidente do Instituto, né, do Napoleão Hill aqui no Brasil e de mais alguns outros países. Então vamos lá, com você, Jamil, tá? Quebra tudo aí. Receba as pessoas aí. Opa, prazer é meu estar aqui com você. Está pausado? Como é que é? Tá conectando, Jamil, mas já está. Só abaixa um pouquinho o teu celular, um pouquinho, para poder pegar mais isso. Vai ter que abaixar um pouquinho mais, vai ficar melhor para nós aqui. Tá conectando aí, mas já isso é o Instagram mesmo, daqui a pouco ele conecta e fica 100%. Isso aí ficou ótimo, Tô bom, maravilha. Deixa eu acertar aqui. Claudemir, que honra estar com você aqui, prazer, você, a tua audiência. E te ouvindo aqui, relembrando aí há 4, 5 anos atrás, quando passamos quase mais que uma semana juntos, conversando sobre Napoleão Hill, a sabedoria de Napoleão Hill, sobre a filosofia que mais influenciou líderes e empreendedores no mundo inteiro, ver como você falou sobre essa mudança de mentalidade, essa forma de olhar diferente o mundo. Muito bom, prazer estar com você. Vi várias pessoas entrando aqui, alguns escrevendo ali que já leram o Mais Esperto que o Diabo, que estão lendo o livro Mais Esperto que o Diabo. Eu vi ali o Valmor Figueiredo, que é de Joinville, nosso diretor da fundação lá. Então, já comecei a perceber, ler um pouco, e é um prazer estar com você, com a tua esposa, que eu também tive a honra de conhecer lá em São Paulo, tua família. Quero aproveitar também para cumprimentar o diretor da Fundação Napoleão Hill para o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso e o oeste de São Paulo, que é o Paulo Rocha, que além de ser diretor desta região do país, ele também é um dos autorizados pela Fundação Napoleão Hill a formar novos instrutores para poder outorgar o direito de repassar esta metodologia, que é uma metodologia secular, à sua esposa, Sandra Alcântara, que também é sócia e diretora da Fundação Napoleão Hill. E mais alguns masterminds que eu estou vendo por aqui, que estão entrando aqui, mandando mensagens, pessoas que estão lendo o livro, que estão lendo o livro Arte de Lidar. Muito bom lidar com pessoas. Prazer estar com você, Claudemir. Maravilha, Jamil. Jamil, vamos falar um pouquinho rapidamente aí, né? Que nosso tempo aqui voa bastante, né? Uma hora vai passar, principalmente esse dia de hoje vai passar, essa hora vai passar que a pessoa nem vai voar, né? Mas vamos falar do Napoleão Hill. Napoleão Hill foi uma pessoa na verdade, que existiu outros, eu tenho certeza que duplicou isso, mas Napoleão Hill foi um marco, né? De crescimento pessoal, de mudança de mentalidade, né? Que foi um marco. Eu acho que tem vários outros depois dele aí, mas acho que Napoleão foi um dos primeiros, né? Que veio com essa filosofia, né? Claudemir, Napoleão Hill, para quem talvez não conheça, foi um americano, um pensador norte-americano e um homem de 3 séculos. Ele nasceu em 1883 e morreu em 1970, aos 87 anos. E nós já estamos aí entrando na terceira década do século XXI, já acenderam-se as luzes da terceira década do século XXI, e ele está com o mesmo frescor, a mesma pujança, a mesma força e o mesmo vigor do que um autor no auge da sua produtividade. Por que esse homem tem essa pujança? Porque ele foi o primeiro pesquisador que pegou tudo que vinha sendo dito
na área da filosofia, das pesquisas da mente. Você citou aí as questões quânticas. Ele pegou tudo aquilo que estava dito fragmentadamente e organizou isso em uma metodologia chamada Mastermind. Ele conheceu em 1908 um grande empresário americano, o Sr. Andrew, o homem mais rico dos Estados Unidos naquela época, e nasceu uma conversa ali, aquele milionário do aço, de saber por que algumas pessoas tinham sucesso e outras não, por que algumas pessoas tinham uma vida tão acima da média e outras pessoas tinham uma vida tão mediana, outras até mesmo medíocre. Ele queria saber, será que Deus tinha preferidos? Será que Deus dizia assim, você vai se dar bem, você não vai se dar bem? Ou se cada um realmente podia escrever a sua própria história com as suas próprias mãos? Poderia verdadeiramente ser o autor, o protagonista e o espectador da sua vida? Bom, então nós precisamos pesquisar isso. E nasceu desta conversa 3 compromissos básicos. O primeiro, precisava durar 20 anos a pesquisa. Porque uma coisa é você ter sucesso, outra coisa é manter. Uma coisa é você comprar uma casa, comprar um carro, montar uma equipe, outra coisa é manter. Então, precisava ser testado pela linha do tempo. Porque a linha do tempo costuma ser cruel com os arrogantes. E muita gente, quando chega lá, vai para a arrogância. E o tempo costuma ser um senhor muito severo com a arrogância. E ele é o maior de todos os inquiridores, porque você vai ser testado. Então, tinha que ser 20 anos. O segundo item da pesquisa é que este milionário iria custear algumas despesas desse jovem jornalista. Na época, ele tinha 25 anos. Ele ia custear algumas despesas dele, somente 3 anos, porque esse milionário disse o seguinte: se essa tua pesquisa não render dinheiro a você, tu pega, guarda isso tudo, joga no lixo e vai cuidar da tua vida, porque se não fizer dinheiro, não funciona no novo mundo, esse mundo capitalista. Porque assim como a fé está para o mundo espiritual, a fé é a seiva do mundo espiritual, o dinheiro é a seiva do mundo material. Você não consegue fazer a engrenagem funcionar. Terceiro, ele daria uma carta de recomendação àquele jovem jornalista para que ele pudesse ser recebido por grandes empresários, porque homens grandes não recebem pessoas de qualquer maneira. Isso já vai, você falou, eu vi que você disse anote, anote, anote. Isso já anote, porque nunca sente na frente de alguém grande que você não tem uma agenda, você não tem uma pauta, você não chega... Quem é bem-sucedido não é carente. Ele não vai querer ficar conversando sobre isso, aquilo, não. Ele quer objetividade. E assim ele fez. Ele passou 20 anos pesquisando. Ele pesquisou 16 mil empresários. Ele selecionou as 500 maiores fortunas do mundo e acompanhou. E os 45 homens mais ricos do seu tempo, no início do século XX, foram seus amigos pessoais, seus interlocutores pessoais, e ajudaram ele a formular a maior filosofia empreendedora do planeta. Ele publicou o resultado desta pesquisa em 1928, 20 anos depois, conforme combinado, em um livro chamado A Lei do Triunfo, que é um calhamaço de 1.280 páginas, os manuscritos originais. E depois desse passo, depois desse momento, o livro era um livro de pesquisadores, e lá está toda a pesquisa, os critérios absolutos, os critérios desejáveis, os desvios padrões, as possibilidades, os percentuais. Então, era uma pesquisa acadêmica extraordinária. Ele reduziu esse livro de 1.280 páginas em um livro de 350 páginas, que você citou aí, que é Quem Pensa Enriquece. Este livro, Quem Pensa Enriquece, é o livro de negócios mais vendido do planeta. Mais vendido do planeta. Vejam, entre os 10 livros mais vendidos do planeta, primeiro é a Bíblia Sagrada, com quase 5 bilhões de livros vendidos. Depois vem livros sagrados das grandes religiões. Depois vem lá 2 ou 3 grandes romances
americanos, entre eles O Tempo e o Vento. E em nono lugar vem o livro Quem Pensa Enriquece. Agora já vou começar a dar aqui a segunda dica para você. Veja, não acredite em tudo que você ouve. Não acredite em tudo que você ouve. A mentalidade empreendedora precisa ser uma mentalidade questionadora. Questionadora. Como é que você faz para questionar? Quem está dizendo isso além do Jamil? Quem está dizendo que o livro Quem Pensa Enriquece é o livro de negócios mais vendido do mundo e é o nono mais vendido do mundo entre todos? Então, eu vou te dar o endereço. Você vai lá no programa Conta Corrente da Globo News de fevereiro de 2014, coloca lá quais são os 10 livros mais vendidos do mundo. Tu vai lá, coloca lá, tem um programa, você vai aparecer lá e você vai ver lá os livros mais vendidos. Então, este livro já vendeu mais de 100 milhões de livros no mundo. O livro Quem Pensa Enriquece. Então, Napoleão Hill, que já vendeu mais de 200 milhões, esse é o pensador. Tudo que foi dito sobre comportamento empreendedor, comportamento corporativo, vai sempre beber em Napoleão Hill. Ele listou 17 comportamentos empreendedores que, quando presente na vida das pessoas, não importa onde a pessoa esteja, se é lá no Mato Grosso, se é lá nos Estados Unidos, se é lá na África, se é na Europa, se é na Oceania, se é aqui em Ribeirão Preto, se é lá no sul do Brasil, se é em Goiás, que eu vi aí, ou se é lá no Noroeste Paulista, lá onde o Bolognese, o Claudinho Bolognese já acabou de colocar aqui presente, é nosso diretor, o Cláudio Bolognese. Não importa onde você esteja, se você tiver esses comportamentos empreendedores, você vai colocar ideias em pé, você vai fazer as coisas andarem, você vai fazer teu negócio andar, não importa qual é o tipo de adversidade que você vai ter. Esse é o nosso mentor. Bom, você falou muito, já falou com o Rico de Napoleão Hill. Napoleão Hill fez a diferença. Você me conhece, Jamil? Eu saí torneiro mecânico para viver uma vida que eu tenho hoje espetacular, uma vida invejável aí. Tenho realmente uma liberdade financeira hoje, graças aí ao ensinamento do Napoleão Hill. E por isso que eu estou trazendo aqui para os nossos seguidores aqui, né, esse material. E nada melhor, né, para falar desse fantástico aí, dessa pessoa como você, né, Jamil, que é presidente aqui do Instituto aqui no Brasil, né? Enfim, e hoje nós vamos falar desse livro, né, que é um livro meio polêmico, né? É um livro polêmico e é um livro, né, que ficou 73 anos, né? Escondido, né? Fala aí, Jamil, por que esse livro ficou 73 anos escondido aí? Conta pra galera aí. Olha, Claudemir, eu vou contar a história que o neto de Napoleão Hill contou, porque como eu sou do conselho da fundação, todos os anos eu vou à fundação em outubro, pela época do aniversário de Napoleão Hill, e isso eu escutei na varanda do hotel, ele contando a história desse livro, como é que foi esse livro, por que esse livro ficou 73 anos escrito. Mas vejam, isso é importante que se esclareça, que esse livro aqui, ele dá um curso, só ele em si dá um curso, teríamos que fazer muitas lives para poder explicar ele profundamente. Esse livro, o acontecimento que gerou esse livro foi em 1926. Uau. Então, faz 94 anos o acontecimento, a epifania, que gerou esse livro. Mas ele, depois, ele escreveu, reescreveu tal, e deixou pronto em 1938 e não lançou. Não lançou por quê? Ele na época, ele era da presbiteriana metodista, que é uma igreja protestante. E ele achou que iria escandalizar muito, não só os seus irmãos da igreja, mas também o mercado, porque ele já era um homem famoso, já era um escritor muito conhecido nos Estados Unidos. Então, ele guardou, ele achou que aquilo pudesse, talvez, não ser um momento adequado. Ele volta nesse livro, ele conta um pouquinho da história desse livro, num livro que ele lançou lá em 46, chamado O Seu Direito de Ser Rico. Então, ele conta lá na frente, ele conta um pouquinho da história, chama-se O Seu Direito de Ser Rico. Mas esse livro não tinha sido lançado.
Aí um dia estava o James Hill, que é o neto dele, meu amigo pessoal. James Hill estava mexendo numas caixas lá, sabe, aquelas coisas de família, e pega o livro e começa a ler, e começa a ver. Ele é um médico, começa a olhar, e, caramba, o que é isso? Que coisa é essa aqui? Começou a se apaixonar, passou a mão no telefone, já era 10 horas da noite. Ele mora lá em West Virginia, e a fundação fica em Virgínia, porque tem Virgínia e West Virginia, como se fosse aí Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, são o mesmo nome, apenas com a diferença a 600 quilômetros de Wise, onde é a fundação dentro da universidade. Ligou para o Don Green, que é o presidente da Fundação Napoleão Hill, e falou: Don, eu tenho um escrito inédito do vovô. E o Dom falou, o presidente falou: não, James, não tem nada inédito do teu avô. Eu já pesquisei tudo do teu avô, eu já pesquisei, não tem nada mais inédito. E ele começou a ler por telefone. E aí o Don Green falou: James, pega o carro e venha para cá. Ele era 10 da noite, ele acordou às 4 da madrugada, pegou o carro, viajou até o Wise, 600 quilômetros, chegou lá logo depois do meio-dia, começaram a ler em voz alta os dois e começaram a se emocionarem e pegaram e ligaram para a editora no mesmo dia, tiveram reuniões no mesmo dia, sabe aqueles dias históricos. E o livro aqui no Brasil faz 56 semanas, está 1 ano e 1 mês. São 52, 1 ano e 1 mês, exatamente, 1 ano e 1 mês, que está entre os 10 mais vendidos e vai para a 14ª semana, que é o mais vendido no Brasil, com mais de 300 mil cópias vendidas. Você falou aqui atrás está a nossa marca, a nossa empresa, a fundação, falando sobre o livro. Agora, por que o livro ficou, a tua pergunta, por que o livro fica 73 anos escondido? Por que ele não lançou? Por que ele ficou com medo de escandalizar? Bom, esse livro conta uma história muito, muito, muito estranha que aconteceu na vida de Napoleão Hill. Napoleão Hill era jornalista. E ele era um jornalista um pouco audacioso, assim, destemido, e ele escreveu no jornal de Ohio contra uma família importante de gangster, da máfia, e essa família tinha ligações com a família de um bandido muito famoso nos Estados Unidos, que talvez você e todos já tenham ouvido falar, chamado Al Capone, da máfia de Al Capone. Ele escreveu e deu nome, ele não escondeu, ele era muito bocudo, vamos assim dizer, para falar na gíria, uma coragem, uma audácia meia exacerbada, né? Bom, daquela época, Claudemiro, os jornais começavam a ser distribuídos à meia-noite, 1 da madrugada, para chegar de madrugada nas casas, 5, 6 horas da manhã, chegavam os jornais nas casas, as pessoas liam cedo. Eu não sei se você lembra, mas eu tenho certeza que algumas pessoas aí que estão aí junto contigo lembram, quando chegava muito cedo os jornais nas casas e nos comércios e nas empresas. Chegou 5 horas da manhã, o gangster levantou às 6 horas da manhã, leu o jornal. 7 horas da manhã, o dono do jornal estava morto. 1 hora depois, porque no crime é assim, é julgamento sumário, né? Ele decide agora e mata daqui a pouco, né? Não tem direito à defesa, não tem. E ele está dormindo ali próximo, né? Está dormindo e recebe um telefonema, 7h30 da manhã, e diz: olha, o dono do jornal está morto e você vai morrer dentro de poucos minutos. Deu tempo dele pegar 3, 4 mudas de roupa, colocar no carro e fugir. Não. Ele fugiu, ele saiu de Kenton, no Ohio, e foi lá para West Virginia, e chegou lá no West Virginia, se escondeu no porão da casa da irmã dele. Mas nós estamos falando de 1926.
Era um porão de pedra, que, como todas as casas do interior, elas eram levantadas para os bichos não entrarem, né? Uhum. Então, ele ficou no porão, escondido no porão. Ele ficou 1 ano e 4 meses escondido. Vejam bem, senhoras e senhores, nós estamos aí há 60 dias dentro de casa, com televisão, com luz, com Wi-Fi. Nós já estamos aí, já estamos esgotados. Ele ficou 1 ano e 4 meses dentro desse porão. Uau. E ali, quando no escuro, que se acendesse a luz, viam ele, né, à noite. E quando a lua cheia nascia, quando tinha a lua cheia, batia nas árvores que formavam aquelas imagens que pareciam monstros. E às vezes ele via aquele monstro dentro do porão. E ele começou a pensar que ele estava enlouquecendo. Estou enlouquecendo. Ele via monstro dentro do porão. Imagina você no escuro, lá é frio. Eu já peguei lá o início de outono naquela região, é muito frio. E ele começou, mas ele era um homem muito lúcido. Um homem lúcido, um jornalista, um pesquisador, ele já estava nessa época com 40 e poucos anos. Né? Um dia, numa noite daquela, no pavor, ele perguntou para aquela assombração: quem é você? E a assombração respondeu para ele: eu sou o demônio. Imagina nós nessa situação. Né? Imagina você, imagina eu. E aí ele começou a conversar com o demônio. Né? Entre aspas, se a entrevista aconteceu ou não aconteceu, né? Não importa. Importa assim, é que ele descreve aquela epifania, aquela loucura dele. Né? Ele começou a perguntar: mas se você é o demônio, me fala o que você faz com a humanidade. Então, diabo, né? Demons, ou o diamonds, o diabo, né? Conselheiros do mal, conselheiros do bem. Diabo, veja, não é um livro religioso, por favor, entenda, é um livro de negócios. É um livro de negócios. Isso aqui não é um livro religioso, é um livro de negócios. Diabo quer dizer aquele que divide, aquele que implanta dúvida. A dúvida, demônio é aquele que cria confusão no meio do povo. Tá? E ele disse: eu vim para dividir, para confundir. E aí ele pergunta: como é que você faz isso? E aí ele vai contando, e ele vai anotando, e ele foi escrevendo. Quando ele terminou isso meses depois, ele pensou: eu enlouqueci, não pode, isso aqui é uma doideira. Enlouqueci, ele guardou isso. E recomeçou a vida, tocou a vida, lançou o livro dele. Depois, quando chegou em 38, ele terminou, ele passou a limpo, porque tem lá muitas outras coisas ainda que está rabiscado, está riscado. Eu tive a oportunidade de pegar os originais na mão. Eu peguei as originais desse livro na mão, folhei, vi a anotação de Napoleão Hill, né, escrito lá. E aí ele terminou aquilo e disse: não, mas isso pode complicar a minha carreira, porque o livro... O título é um título bastante, assim, muita gente... Polêmico. Né, polêmico. Pega o livro e olha assim, mas, né, que arrogância é essa de querer ser mais esperto que o diabo? Como assim querer ser mais esperto que o diabo? Né? Porque em inglês, que é outfield, né, é difícil até traduzir, seria assim, dando a volta no diabo, talvez, tá? Seria, porque tem uma expressão assim, deu a volta nele, né? Certo. É uma expressão na gíria nossa. Talvez a tradução fosse dando a volta no diabo, mas o editor, que é um grande amigo meu, um grande amigo nosso, e o tradutor aqui, o Marcel Conte, ele traduziu dando a volta como mais esperto, que é uma esperteza, né? Não é enganar o diabo, é você saber vencê-lo. E aí ele relata isso. Então, é por isso que em cima disso, eu vi que você falou que hoje é um dos mais vendidos, né? Está entre os 10 mais vendidos. E por que esse vídeo está tão atual hoje? O que está acontecendo? Explica para nós isso aí. O Claudemir, você viu que eu acabei aqui de ver aqui a Lica falando: ó, nosso grupo de estudo está de alto nível, cada capítulo é uma evolução fantástica, estão estudando.
Hoje são Sim. mais de 200 grupos espalhados pelo Brasil estudando este livro. Lá no Rio Grande do Sul, hoje tem uma reunião de um grupo de estudo lendo sobre esse livro. A Lica é de São José do Rio Preto, aqui no Noroeste Paulista, estudando esse livro. Então, veja só, esse livro é um livro de estudo, é um livro que todo mundo se debruça para entender ele, porque o livro é muito atual. Eu quero mostrar aqui para vocês, chega uma hora que ele pergunta assim, escuta, mas que armas você usa para vencer, para enganar o diabo? Está aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Epidemias. Estão vendo aqui? Página 86. Pega na tua página 86, ela começa na 85, aqui embaixo, né? Aqui embaixo, depois tu coloca ali, deixa dobrado para você ler depois, que é importante você ler ali. Epidemias, né? Que consiga iniciar epidemias de doenças, incitar os líderes para a guerra ou fazer com que os negócios entrem em pânico sem ninguém saber onde começou. Olha isso. Olha isso. Parece que esse livro foi escrito para ontem, para lançar hoje. Pandemias. Caramba. E aí ele diz assim, eu uso a propaganda disfarçada de notícias. Claudemir, 295 pessoas estão te ouvindo, 300 pessoas, mais eu e você. Vejam só, aqui está escrito assim que ele usa pandemias para destruir negócios, para destruir governos, e ele usa a propaganda disfarçada de notícias. Gente, que coisa mais atual que isso? Não parece que esse livro foi escrito a semana passada? Por isso que o livro tá, as pessoas estão querendo saber como é que pode esse livro estar aqui tão marcado aqui, né? Ó, eu marco todo ele para onde está, se você quiser. Aqui, normalmente ele volta às pandemias, aqui na página 179, aqui, ó. Eu até marquei onde aparece as palavras pandemia. É 69 a página? Viu? Aqui começa na página 85, onde ele começa a falar sobre as pandemias. Depois, aqui na frente, 180. Depois, na página 180, deixa dobrado ali, porque ali ele já fala sobre pandemias. Então, ele diz assim, eu uso as pandemias e eu uso o medo. Né? Aqui tem alguém ali chamado Rebas, aqui, Rebas Vieira. Rebas, eu não sei teu nome aqui. Você diz, eu já li, mas não me lembrava desta parte, né? Então, veja só. Nesse momento tão presente, o livro parece que foi escrito ontem para todo mundo ver. Então, além de usar as pandemias, além de usar as notícias em forma de propaganda, ele fala dos medos. Como é que ele domina? Ele domina através dos medos. O medo é que divide, porque quando a pessoa sente medo, ela fica dividida. E casa dividida não prospera. Não é isso que fala a Bíblia Sagrada? Então, nós estamos falando da Bíblia Sagrada aqui do ponto de vista de um manual, do livro da lei, do livro sagrado de todas as gerações. Né? Então, através do medo, ele cria a infodemia. Esse nome é um nome feio, mas é importante que seja dito. O que é infodemia? É quando a mesma fonte larga duas informações diferentes para criar confusão. Então, você pode ver que atualmente o que acontece? Um diz, não, a pandemia, o vírus mata, outro mostra que não tem, outro mostra que tem, outro mostra que não tem, outro mostra que não tem, e ele cria essa confusão. Né? Então, demônio quer dizer aquele que cria confusão no meio do povo. Democracia, o governo do povo. Demo é povo. Cracia é governo. Demônio, demo é povo. O nil é confusão. Aquilo que cria confusão no meio do povo. Então, ele cria confusão e ele domina o indivíduo através da dúvida, através
da indecisão, gera indecisão através do pré-julgamento e através da baixa autoestima. Então, olha como é atual isso, Claudemir. Por isso que o livro, as pessoas estão querendo saber, afinal de contas, como é que esse livro previu isso? Né? E o livro não previu, o livro só dialogou com essa força estranha que quer nos derrubar. E aí ele vai dando os antídotos, né? Quais são os medos? E aí ele fala, né? O medo da morte, que são os medos básicos, depois tem os outros medos derivativos. O medo da morte, o medo da crítica, o medo da pobreza, né? O medo de perder alguém, da solidão, o medo da doença, o medo de empobrecer, o medo de endividar-se e, principalmente, quais são os dois maiores medos, o diabo fala? O medo da crítica e o medo da pobreza. E depois é que vem o medo da morte. Olha que interessante. Então, o que tem hoje? O que está instalado hoje? Hoje está instalado os três maiores medos. É isso que eu ia falar agora, desculpa te interromper. Eu ia fazer outra pergunta aqui, mas você já respondeu, que são com as armas que o diabo usa para dominar, né? Mas aí eu tenho outra pergunta que eu acho que inclusive deve estar respondendo aí já. Quais são os medos que o ser humano tem, ô Jamil? Se você quiser, se as pessoas quiserem anotar aqui, que eu gosto até de falar aqui, né? Está anotado na página 51 aqui. Né? 51. Mas, página 51, que você pode ir lá, né? E você, talvez a pessoa, né? Queira depois ver claramente, né? Aonde que foi que aconteceu, está aqui, ó. Ele fala que o que é a origem de todas as nossas crenças limitantes são os nossos medos. Sim. Né? Todas as nossas crenças. Então ele fala assim, ó, os medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Aqui. Eu até sublinhei para ficar mais fácil, né? E o primeiro e o último, que é o medo da pobreza, da morte, e depois ele vem descrevendo da crítica, são os maiores. São 7 medos. Aqui ele lista 6 e depois mais à frente em obras dele ele fala do 7º medo, que é o medo de perder a liberdade. Então veja só, quais são os medos que nós estamos instalados atualmente? O medo da pobreza, porque nós não estamos conseguindo trabalhar, não é isso? Não estamos conseguindo produzir. O medo da morte, porque eles, através dessa bomba, nós estamos na Terceira Guerra Mundial, nós estamos numa guerra atômica, onde as balas de canhões são invisíveis. As balas de canhões são invisíveis, são vírus invisíveis, que ninguém sabe exatamente como é. Então, o medo da pobreza, o medo de você empobrecer, o medo de morrer, instalar o medo da morte, porque todo mundo parece que está com medo da outra pessoa, até os próprios parentes, e o medo da crítica, que é o medo da exposição. É o medo de você se expor quando alguém questiona, poxa, mas por que eu não posso trabalhar? Aí a pessoa diz assim, você pode perceber que imediatamente eles vêm, Claudemir, e falam, e se morreu o teu avô? E se morrer tua mãe? E se morreu o teu... Eles sempre vão direto aonde? Direto no algo bem emocional. Não é isso? É verdade. Bem emocional. Eu quero ver onde morrer alguém da tua família. Eu quero ver onde morrer tua mãe. Quero ver porque para inibir, eles atingem a emoção, para inibir, para a pessoa dizer, não vou mais me pronunciar, porque se eu me pronunciar, eles vão me atacar, porque o diabo nunca ataca você. O diabo sempre ataca aquilo que você ama. Né? Que maravilha, que maravilha. Então, ele domina baseado nisso, né? O medo do escândalo, né? Depois ele domina, ele cria o pavor coletivo e depois ele faz o domínio individual da pessoa. Então, é dessa maneira que o diabo subjuga. Você me deu a ideia, eu vou montar um grupo de estudo, Jamil, sobre esse livro. Eu vou falar,
se as pessoas entenderem na íntegra o que é esse livro e fazer um estudo sobre ele, tem vários livros que eu já fiz estudo, até mesmo que a gente trabalha com palestra, a gente tem que estar treinado e preparado, né? Enfim, e tudo que a gente já, tudo que é área na vida que tem para ser bem sucedido, já foi escrito um livro, em tudo que é área, né? E se você quer ser, exemplo, tem que aprender, tem que ler livros. Eu li vários livros, inclusive um que eu fiz um estudo dele é o Segredo da Mente Milionária. E o segundo livro que eu fiz um estudo também foi o Pensa em Riqueza, né? Que é esse livro do Napoleão Hill. Então, e eu vou fazer um outro estudo sobre esse Mais Perto que o Diabo. Eu tenho certeza que esse livro vai ser de grande valia para toda a liderança aí. Né? E agora tem aí esse modelo aí do Zoom, esses grupos, você pode reunir muita gente ao mesmo tempo, né? Muita gente ao mesmo tempo. Vale a pena, me coloca a par, sempre me deixa eu ficar sabendo. Eu vou falar isso para o editor, que vocês estão fazendo esse livro, para ele saber também. Então, o diabo tem as armas de dominação e tem as armas de sedução também. Porque o príncipe das trevas, ele nunca chega com a cara de demônio, né? Porque se ele chega com a cara de demônio, ele assusta, não é isso? Então, ele tem ele aliena, cria esse ritmo hipnótico através da sedução. É verdade. Realmente, Jamil, e você está convidado, eu vou criar esse grupo aqui, né? Depois você está convidado a participar em alguns dias, a dar uma pitadinha para nós lá. Tá? Eu sei que o seu treinamento é caríssimos, né? Eu sei que você é uma pessoa bem sábia, mas você vai dar uma colherzinha de chá para nós nesse grupo lá. Posso contar com você? Claro. Com certeza. Vladimir, eu estou falando contigo aqui, rindo, porque tem alguém aqui que falou assim, eu pensei que o diabo era os políticos. Agora... Alguns estão fazendo ferramenta aí, né? Fantástico. Eu tenho certeza que tem várias perguntas aí. Depois a gente abre para o final, a gente abre algumas perguntas, mas eu quero colocar aí a pergunta mais polêmica desse livro. Mais polêmica. Inclusive, né, até eu nem sabia disso, você que a gente conversando por telefone, que você me falou sobre isso, e realmente eu fui pesquisar sobre isso. Existe uma polêmica muito grande, né, nesse símbolo, né? Nesse símbolo aqui, do maisinho, né? Para quem não percebeu, tem uma escrita dentro, olha lá. Tem uma escrita aí dentro. Esse mais, olha aí. O que é esse símbolo aí, Jamil? E o que significa ele? E o que está escrito aí dentro? Na verdade, a gente começou a falar sobre o livro e citamos isso, né? E você falou assim, eu estou tão empolgado com o livro que eu não tinha notado a escrita dentro do mais, né? Esse símbolo é o pentafé. Pentafé. Se a pessoa quiser anotar ali, estou vendo que tem muita gente anotando ali, né? Tem alguém que escreveu o globo satânico aqui também. É por aí também, a gente vai vendo, né? Olha, o símbolo é um pentafé, né? São o número 5 dentro da estrutura. Você citou a física quântica, né? Quer dizer, o mestre de si mesmo, né? O número mestre é o número da maestria. O 5 é o número da maestria, não é por acaso que são 5 dedos na mão, né? Esse número da maestria, então ele é o pentafé, né? É a maestria da maravilha da certeza, né? E o que está escrito ali dentro, veja bem, isso são palavras de uma língua muito antiga, né? Numa língua muito antiga, chamado sânscrito, e que vem de uma... Assim, o sânscrito é uma língua que dizem que era falada na Índia, tal, mas aquela origem dela toda é em Salem. Salem é uma cidade bíblica, e que gerou o seu grande sacerdote, que ungiu Abraão, né? Por isso Salem, sânscrito, sacerdote, que foi Melquisedeque, que aparece somente 3 vezes na Bíblia, né? Ele aparece quando ele unge Abraão, né? E Abraão é o pai das nações, o pai das 3 maiores religiões, né? Que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todos descendem de Abraão. Então, Abraão foi ungido por esse rei que vem de Salem, chamado Melquisedeque. Depois ele aparece novamente
só em Salmos, quando Davi fala de Melquisedeque. E depois aparece mais uma vez, lá no Novo Testamento, quando perguntaram para Paulo, efetivamente, Paulo, quem é esse que você agora diz que é o rei? Ele diz, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele aparece 3 vezes somente na Bíblia. E os livros que compõem a Bíblia, quando foi feito toda quando foi feita a estrutura da Bíblia, tinha que aparecer sempre 3 vezes qualquer situação nova para poder fazer parte. Então, nessa língua antiga, esse é o Pentafé, e eu posso revelar aqui que é aqui no meio. No meio, essa palavra que está bem no meio aqui. Bem no meio. E depois o restante, isso mais à frente, as outras palavras estão dentro aqui do livro. Aí esse é o segredo, você tem que encontrar na leitura do livro. Na leitura você vai encontrando as 4 palavras, elas estão aqui dentro. Tá? Mas bem no centro, está escrito fé. Fé. Olha aí. Está escrito fé, a maravilha da certeza. A fé é a continuidade de Deus. Né? A fé é a continuidade de Deus. A maravilha da certeza. A fé é a ferramenta quântica. Você usou aí. Né? O que é a fé? A fé é você enxergar aquilo que não existe como se já existisse. Então você olha no superconsciente, você tem o inconsciente, o consciente e o superconsciente. 95% da nossa mente é o inconsciente, 5% é o consciente. E aí tem o superconsciente, e esse superconsciente você só acessa através da fé. Então, é enxergar aquilo que não existe como se já existisse, como se já fosse uma realidade. Você acessa, quando você citou aí que esteve conversando com um pesquisador quântico. Então, como é que funciona isso? O quântico diz assim, o olhar do observador modifica o ponto observado. Por isso que quando nós escrevemos a nossa visão, nós olhamos a visão e aí nós nos energizamos em direção a esta visão. Né? Nos direcionamos. Ou seja, é porque a gente estuda, eu venho estudando física quântica, mecânica quântica há algum tempo já, alguns anos já, e eu vejo quando a gente fala algumas coisas sobre física quântica, as pessoas ficam um pouco preconceituoso com isso. E o que você está falando aí está ficando bem legal, né? Na verdade, a gente já entendia isso, né? Porque realmente é a fé da pessoa que realmente que muda, né? Que é a mesma linguagem como você está dizendo aí, da física quântica, né? Muda, é o olho da pessoa, é o que é o que a pessoa pensa, é o que ele acredita, é o que ele crê que realmente vai acontecer para ele, que vai ser na vida dele, né? Ou seja, a pessoa, se ele pensa que ele vai ser bem-sucedido, ele vai ser bem-sucedido, né? Se ele tem a fé que vai ser, né? Então, ou seja, a física quântica tem tudo a ver, não. Na verdade, a fé da pessoa, não é verdade? O maior poder que o ser humano tem é o poder da imaginação. Que é ele que consegue construir o seu futuro. Ele consegue moldar o seu futuro. Agora tem que se entender dele. E aqui também ele deixa muito claro que existe uma maneira de você blindar a sua vida contra o diabo, que é com o propósito. Aqui no final, vai chegar aqui no final, é o teu propósito de vida. Você blinda, o teu escudo através do teu propósito. O que é o propósito? O propósito é você imaginar aquilo que você quer e caminhar em direção àquilo que você quer. Então, existe uma diferença entre a imaginação e a fantasia.
Às vezes as pessoas confundem imaginação com fantasia. Então, o maior poder, você imagina a tua vida, ou alguém vai imaginar para você. E aí você vai acabar fazendo parte, né, de uma estrutura onde você pensa que está decidindo e você está sendo induzido a decidir. Tá? Agora, qual que é a diferença entre o poder sobre o que você tem e a fantasia? A fantasia é passiva, a imaginação é ativa. E aí sim, você tem todas as ferramentas para materializar isso, né? Que eu espero que Paulo Rocha está aqui junto, assistindo, a Sandra. Espero que vocês façam aí uma parceria e levem essas ferramentas poderosas de transformação no Mastermind de Napoleão Hill para formar um exército aí no Mato Grosso de gente forte, fortalecer a textura emocional, capazes de fazer essa nação ser a nação mais poderosa da Terra. Que o destino manifesto, destino manifesto do Brasil é ser a maior nação da Terra do capitalismo solidário de todo o planeta. Maravilha, Jamil. Bom, eu já te falei que quando eu fundei o sistema Black Diamond, há 7 anos atrás, eu fundei com um propósito. Né? Eu não fundei com o propósito de ganhar dinheiro, nada. Eu tinha um propósito de treinar, capacitar e evoluir as pessoas. E com certeza, Jamil, né, essas lives que a gente começou aqui, um trabalho agora, né, para trazer as pessoas assim como você, para passar informação para as pessoas, ajudar as pessoas nesse momento de medo, como você está falando aí, né, ajudar as pessoas a evoluírem, sair dessas mais forte ainda. Então, esse é o propósito da minha empresa, esse é o propósito que eu tenho, tá, Jamil, de realmente levar para as pessoas a mudança de vida, a evolução delas. E com certeza, eu já te falei há um dia, 5 anos atrás, quando nós fizemos aquele curso, eu tenho um total interesse de formar essa parceria assim com o Instituto aí, né, Napoleão Hill, para a gente ajudar ainda mais as pessoas. Isso será bem-vindo e numa boa hora, né? Nossa fundação, que é uma fundação, é o único treinamento que tem uma fundação por trás, uma assinatura de uma fundação com mais de um século, né, com toda essa estrutura, porque realmente tem seriedade, tem base filosófica, tem metodologia científica. Nós somos muito fiéis a toda essa estrutura que Napoleão Hill deixou. Nós reinterpretamos Napoleão Hill, mas nós começamos onde Napoleão Hill parou. Não falamos em nome de nós mesmos. Quem fala em nome de si mesmo comete vitupério. Nós falamos em nome da Fundação Napoleão Hill, algo que já foi testado pelo tempo, né? Ou seja, o tempo é o maior de todos os inquiridores, né? De todos os inquiridores é o tempo. Então, já foi testado pelo tempo. Eu depois passo o contato teu para o Paulo Rocha, faço a ponte. Eu sou pontífice para unir pessoas, conhecimentos. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito de vida. Maravilha, Jamil. Jamil, eu, como todas as pessoas que passam aqui nessa live, eu peço para as pessoas deixar uma chavinha lá, né? Deixar uma dicasinha que vai mudar a vida das pessoas. E eu fiz uma campanha hoje à tarde, uma enquete no Instagram, né? Para quem quiser fazer alguma pergunta importante, e de todas elas eu classifiquei uma aqui que eu achei a mais interessante, e inclusive está no livro, né? E em cima disso eu gostaria que você desse essa dica. Se cair a sala, a gente não tem problema, a gente abre uma próxima aí, mas eu gostaria que você deixasse uma dica para a galera aí, né? E em cima dessa pergunta, né, que ela deixou aqui no meu Instagram. Como encontrar o outro eu, que fala no livro? Como você encontrar o outro eu que fala no livro através do autoconhecimento. Mas nos momentos de travessia do deserto são os momentos em que mais você encontra o outro eu. Por isso que deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de travessia, é lugar de depuração, é a hora que você atravessa. Então, nesses momentos de dificuldades, é você fazer o processo de autoinvestigação,
autoconhecimento, porque quem conhece a si mesmo conhece a Deus. Aquilo que Santo Agostinho dizia, Deus, permita-me que eu conheça a mim mesmo para poder conhecer a ti. Então, o processo investigativo de conhecer a si mesmo é para encontrar o seu outro eu. E encontrar esse outro eu que possibilite ser um bom conselheiro, porque nós temos bons conselheiros e maus conselheiros. Nós temos que saber quem é a nossa assembleia de vozes, quem é a nossa mente maestra, quem é a nossa mente mestra de consulta. E isso vem através de autoconhecimento. E você precisa ter quem são os seus heróis, quem são os seus mentores, de fato, quem são os seus pontos cardeais. Tudo isso você precisa fazer para poder encontrar o outro eu. Maravilha, maravilha. Jamil, estamos encerrando a live aqui, tem poucos minutos aqui. Eu quero já de antemão, antes de você dar seus despedir da galera aí, eu gostaria que já agradecer você, que foi uma aula espetacular, essa 60 minutos que passou, que voou. Nem percebi que já deu 1 hora aqui. Mas eu gostaria aqui já de te convidar, né, para a próxima semana. Você não vai escapar, não. A próxima semana você tem um livro muito legal, você tem um livro espetacular, inclusive que a galera pode usar, né, para estar aqui, que é a arte de lidar com pessoas, né? E é tudo que nós fazemos como empreendedorismo, é aprender a lidar com pessoas. Eu quero convidar você para a próxima quarta-feira, você está falando sobre esse livro aqui e dar uma dica para a galera. Fechado? É um prazer, estou aqui. Como você me pediu, eu até coloquei aqui, embora apareça sempre invertido, aqui a capa dele no Brasil. É um livro que saiu na Europa, saiu na África. É um livro que já vendeu 250 mil de livros também, porque depois que tudo isso passar, duas qualidades vão ser muito fortes: é saber lidar com pessoas e saber comunicar-se. Então, para mim é uma honra poder estar aqui falando novamente com você. Mas nós vamos precisar de pelo menos 2 horas aí, né, Jamil? Porque 1 hora passa rapidinho demais, né? Mas obrigado aí, de coração, gratidão, muito grato aí por você ter tirado esse tempo. Eu sei que seu tempo é escasso, você é um cara muito respeitado, é um mentor, é muito sábio, né? E eu sei do seu tempo, e eu sei tanto que vale 1 hora sua de treinamento, e você está aqui hoje disponibilizando esse tempo para ajudar nossas pessoas e os nossos ouvintes aqui hoje, nossos seguidores, né? Siga aí, galera, os meus seguidores aí, clica aí, siga aí o Jamil Albuquerque, é um cara que tem muito para nos ensinar, e a gente vai estar montando esse grupo aí para poder estar fazendo um estudo sobre esse livro, tá? Junto com a galera que queira aí. A gente vai montar esse grupo e a primeira aula eu quero você presente, viu, Jamil? Um abraço aí e dá suas considerações finais aí, que temos 30 segundos. Um abraço, muito galera. Obrigado. Lembre-se sempre, fale com Deus, converse com Deus. É muito importante que a gente mantenha viva a nossa fé. Então, Deus abençoe, ilumine a todos, porque nós fazemos os nossos planos e Deus é o nosso avalista. Gratidão. Obrigado. Obrigado a todos e até quarta-feira que vem na nossa próxima live com o Jamil falando desse livro espetacular dele. Um abraço. Um abraço.